Oi, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou a André, da Engenharia do Ser, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma menina, mulher, ah, e que vem falar conosco a respeito de energia do feminino. Né? Eu propus esse nosso bate-papo com ela. A Aline é doula, é terapeuta, uma pessoa incrível, né? Muito amorosa. Vocês vão conhecer uma pessoa extremamente amorosa e que vem para compartilhar muito da experiência dela como doula, como mulher, como estudiosa do assunto, é consteladora também, consteladora Família Conviver, e estamos hoje juntas falar um pouquinho sobre a energia do feminino na construção de uma nova sociedade. Oi, Olá! que linda! Que saudade Obrigada! de você! Tudo Que bem? bom estar aqui! Ai, que feliz! Que linda! Como você está? Ai, você também é muito linda! Eu estou muito, muito feliz com o seu convite. Eu sempre, desde a nossa primeira aula, quando eu te olhei, eu me identifiquei muito com você, na nossa essência, né? Que coisa E boa! nós fizemos uma vivência uma vez de um abraço. Eu falei, gente, é isso, esse amor que nos conecta. Ai, que coisa deliciosa, né? E eu achei assim que esse assunto seria muito pertinente nesse momento, né? Da gente falar sobre a energia do feminino, que é uma energia de criação e que a gente tem tantos tabus em relação a isso, né? Lembrando que a Tem. sociedade não deixa o homem, né, trabalhar com a energia do seu feminino, né? E que tanto a gente precisa. Dé, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu vai deixar gravado isso daqui? Porque eu vou colocar um áudio aqui para gravar, para colocar lá no podcast. Eu esqueci de dar o play. Você aguenta um segundinho só para eu dar lá o play? Tranquilamente. Vamos lá. Então, vamos lá. A André já se apresentou, mas eu vou fazer só uma abertura para também abrir com áudio. Então, eu estou muito feliz, André, pelo seu convite. Nós estamos aqui na Engenharia do Ser para falar da energia feminina e a importância dela nesse novo movimento, da nova era. E, Andréa, por favor, apresente a Engenharia do Ser, você e o seu trabalho, por gentileza, para também quem está chegando da minha rede te conhecer um pouco mais, saber um pouco mais de você, do seu trabalho, sua lindeza, sua grandeza toda. Bom, eu trabalho como tera- terapeuta, né? Terapeuta. Peraí que eu me enrolei toda com esse áudio aqui. Fala alguma coisa para mim, para ver se entrou Você aqui. está me ouvindo, Ah, Sonora? agora estou ouvindo. Eu sou terapeuta sistêmica. Eu comecei o meu trabalho há muitos anos, né? É assim, como terapeuta. Eu iniciei minha carreira, eu devia de estar com uns 22 anos, uns 20 até 22 anos, e sempre dentro da área de terapias alternativas e tal. Eu estava fazendo psicologia, acabei é, vertendo para outro lado, né, através da terapia corporal, que eu me apaixonei por Reich, né, e acabei saindo da psicologia e fui para as práticas naturais, as práticas holísticas, né, e fui me enveredando por esse caminho. Em um certo momento da minha vida, eu me afastei muito disso, e retornei. Eu acho que tem uns 18 anos mais ou menos.
eu retornei a esse processo e aí fui fazendo um monte de curso, fui fazendo curso de coaching humanístico, fui fazendo constelação, uma série de coisas, né? E hoje eu me intitulo uma terapeuta sistêmica, né? Porque é tanta coisa que a gente aprende que o sistêmico é aquele que engloba tudo, né? Isso. Eu acho que tem um monte de nomes que dão essa noção de todo, né? Eu arranjei um conforto que ainda não está total no integrativo. Mas vamos ver como vai ser quando eu tiver toda essa experiência de vida. Imagina, é porque você vê só, né? Como as pessoas têm necessidade de rotulação, né? Isso é e a gente vai falar sobre isso. Pois é, hoje. É uma das coisas que, assim, é primeiro nessa conversa, né? Porque a nossa sociedade, ela criou tantos empecilhos, né? De uma coisa mais natural, considerando que para o homem, né, reprimir os aspectos femininos, reprimir a sensibilidade, a apreciação de tudo que é belo, né? Essa coisa mais emocional, o tiraria de uma virilidade, né? E a mulher, por sua vez, para ganhar espaço, se masculinizando, né? Para se tornar mais agressiva, mais combativa. Assim. E até, por muito tempo, por uma questão de sobrevivência, que não é hoje, né? Por muito tempo, por uma questão de sobrevivência, mas para ser valorizada. Eu posso começar a nossa conversa primeiro explicando para as pessoas do que a gente vai falar, porque às vezes as pessoas acham que entendem o que é a energia do feminino, e às vezes se confundem com alguns temas, né? Eu quero que elas fiquem bem atentas. Sim. E quando a gente fala da energia do feminino, o que a gente está querendo dizer, né? Então, a primeira coisa que eu quero esclarecer é o que é a energia do feminino. Muitos acham que entendem e se confundem. Então, a energia feminina e a energia masculina, elas são uma energia que foi criada no todo, né? Então, quando a gente tem uma força, né, que cria tudo que existe, a gente acaba criando de uma forma dual, né? O mundo fica lá com a energia do masculino e do feminino, a medicina tradicional chinesa, o taoísmo, né, chama de yin e de yang, no tantra a energia shakti shiva, pro Jung, né, o animus e o ânima, que é o self, né? Então, essa energia do feminino é uma parte do todo que somos. Então, quando a gente fala aqui da energia do feminino, a gente não está falando do sexo biológico, que é aquele que a gente nasce, está relacionado a cromossomo, a ser, sei lá, feminino, macho, fêmea. Não é disso que a gente vai estar falando. A gente não vai estar falando de gênero, masculino e feminino e o que tiver no meio disso. A gente não vai estar falando de orientação sexual, que é a sua atração, que gera homo, hétero, bissexuais. A gente não vai estar falando disso. A gente vai estar falando dessa energia original. Porque aí a gente sai um pouco daquelas falas, né, que confundem, que é uma concepção um pouco distorcida, e a gente não vai entrar muitas vezes em dores, né? Porque existem muitas dores da falta de compreensão, e aí a gente fica mais livre, mais leve para falar dessa energia que é primordial. E essa energia primordial, como é que ela é? A ideia, eu falo demais, eu posso ir falando assim. Vai falando, nega, vai falando que eu tô amando. Gente, vai colocando coisa aí que eu falo, eu começo a falar. Tá, essa energia primordial, né, ela surge essas duas energias, né, elas surgem dessa manifestação e elas são muito importantes, ambas, em equidade, né. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na energia do masculino, a gente conhece bem essa energia, né, a gente compara bastante com a energia do sol. Essa energia é mais yang, mais focada. Alguém consegue ficar 5 horas torrando no sol sem parar? Não dá, né? É uma energia que ela é avassaladora, ela passa assim como uma flecha. É cortante, né? É cortante, é forte, é intensa. Ela é a questão da flecha mesmo, né? Dessa energia mais intensa, né? É importante a gente saber
né, que é o feminino, ele tem mais essa relação com a lua, com esses aspectos mais ocultos, com uma sensibilidade. Quando a gente olha a lua, né? Quando a gente olha a lua, não dá vontade, não fica todo mundo encantado, fica acolhidinho, fica confortável, fica pensativo, reflexivo, né? Fica no belo, né? É legal a gente estar falando que essa forma que a gente está falando sobre o aspecto feminino e masculino é uma relação arquetípica que todos nós temos internamente, né? E que isso é fortalecido de acordo com as relações que a gente estabelece na nossa criação. E isso é fundamental da gente estar falando, porque quando eu digo, né, que a sociedade reprime o homem e a mulher acaba indo, a gente não está falando de oposições sexuais, de dualismo de gênero, nada disso. Nós estamos falando de impulso, nós estamos falando de energia mesmo, tá? E energias que são indissociáveis. Então, a gente cai muitas vezes no estereótipo e simplifica, e não é isso. Essas são compreensões que vêm do Oriente, que as pessoas, ao observar a natureza e se compreender como parte da natureza, chegaram e tentaram, né, trazer para a nossa mente humana como falar sobre isso, como falar dessa energia, dessas duas energias que todos têm e que sempre tem uma predominância em um, que faz até com que, quando você exercita essa predominância, você relaxa e consegue. Essa é a virada, todo mundo tem que entender isso. Quando a gente exercita a nossa predominância, a gente descansa. E quando a gente descansa, a gente fica disponível para a nossa potência, inclusive para ser o oposto dessa energia. Não tem lá no Yang uma bolinha de um dentro do outro? Então, isso está dentro de nós. Quando o homem exercita a potência, sei lá, se ele sente que essa energia é a força dele, né? Ele exercita essa potência do masculino, ele descansa nisso sem excesso, né? Vamos lembrar disso. Sem excesso, ele consegue aceitar, olhar e vivenciar a sensibilidade que há dentro dele, a flexibilidade, a capacidade de relaxamento, de observação, de ouvir, de sentir, de estar em relação. Quando está no excesso, fica esse caminhão que atropela, fica essa tensão, esse exagero de rigidez, né? De corpo duro, de que não consegue nem... Só pensa. E aí não consegue materializar pensamento. Fica um pensamento excessivo, cansativo, né? Que leva a essa sociedade que nós vivemos, né? Uma sociedade que ela é avassaladora, que acabou gerando, né, toda uma ideia de que a sensibilidade, o acolhimento, a intuição, é muito doido porque a mulher tem um lado intuitivo que ele não é comprovável cientificamente, né? A ciência é uma coisa muito masculina, comprova cientificamente. E o intuitivo da mulher, ele é espiritual. Ele intui para quê? Para materializar, que é o masculino, né? A energia do masculino. O sentir, o intuir, o nosso trabalho, que é super sensitivo e intuitivo, ele é bem da energia do feminino. Essa coisa de eu canalizo o espiritual e o divino, e aí eu uso o masculino. Então, assim, se tivesse em equidade, a nossa sociedade teria um equilíbrio. A gente já vai falar lá na frente do equilíbrio do porquê disso, né? Mas então essa sociedade que vai para o extremo da racionalidade, do pensamento, o que acontece? Esse pensamento fica vazio. Quando a gente nega a sensibilidade, quando a gente nega essa intuição, quando a gente nega seguir o coração, a gente fica numa racionalidade extrema e num vazio. O que é o extremo disso? É atrocidade, é um matando o outro. As pessoas estão sofrendo tanto agora nesse período de pandemia, né? As pessoas estão sofrendo muito agora e até por essa falta de equilíbrio, né, entre essas energias. Sim, porque quando a gente vai para o excesso do masculino, a gente vive uma vida muito voltada para o fora, né? Para o externo, para o trabalho, para o aparecer. A gente não se recolhe para o dinheiro, exatamente. E aí a gente não vê a abundância do que é junto, do que é integrado. Aí a gente fica rígido numa ideia, e essa ideia ela leva para o extremo cansaço, para exaustão, para depressão, para as mulheres, né, com tanta depressão, com tanta dor, com tanto vazio, para falta de libido.
Quantas mulheres eu não recebo, né? Gente, para negar a maternidade, não perceber que trazer um filho ao mundo de forma natural é bom, é uma potência, é incrível e curador. Então a gente acaba negando essa sensibilidade porque lá para o mundo do trabalho isso é empreendedor, né? A gente vai para o empreendedorismo exacerbado. E não é que o empreendedorismo é ruim, ele é ruim só no yang. Ele precisa ter essa expansão e essa retração. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? E aí, quando vem uma pandemia dessa, eu olho assim e penso, né? A energia da vida, ela sempre tende à homeostase, não é? Para o equilíbrio. Então, a gente pode ir para o equilíbrio pelo amor ou pela dor. A natureza não aguenta mais. A natureza não aguenta mais essa nossa agressividade, essa nossa expansão, esse capitalismo, esse consumo exagerado. O mundo não aguenta, a Terra não é disso. A Terra ela é de um equilíbrio, a Terra ela traz o mineral e aí o Sol vem e nutre e a gente gera a vida. E é isso que nós deveríamos semear em nós, né? Esse perfeito equilíbrio que gera a vida. Quando a gente vai para o excesso, a gente vai para fora e a gente não se vê. A gente para, a gente terceiriza tudo, a gente terceiriza a nossa vida. Pois é, terceiriza tudo. Esse que é o grande problema, né? Porque, assim, tudo foi terceirizado. E agora, quando a gente se percebe numa pandemia, muitos estão falando, e o que eu faço agora? Né? Não consegue nem se olhar, né? Não consegue nem se ver. Isso é doído. Doído. Gente, assim, ó, não consegue encontrar a beleza do cuidar de si. Olha que importante, tu tá em casa. Tu ganhou um presente de estar em casa. Então, como é que você vai aprender a cuidar da sua casa? Quer cuidar de você? Como é que você vai aprender a conviver com o seu filho e brincar? Você tem tempo para brincar. Olha que beleza. Como é que você vai equilibrar esse yang dentro de você estando em casa, né? Como é que você vai ensinar as crianças a importância desse brincar sozinho, que é bem yang, do brincar junto, que é esse conjunto do yin e do yang. Então, é um momento que está pedindo para a gente olhar, não é nem pedindo, tá obrigando, né? Assim, ó, vai para casa, se recolhe, olha para você. A vida veio e obrigou, né? Não teve jeito, né? Porque, assim, foi um recado da natureza mesmo, né? Eu acho que todo esse movimento, ele é muito salutar. Eu vejo isso de uma forma muito positiva. Porque sim, isso muda completamente a sociedade, né? E eu creio e assim, faço votos que a maioria das pessoas vão buscar esse equilíbrio melhor, sabe? Porque é a força da construção, né? Quando a gente consegue esse equilíbrio, consegue se olhar, a gente vai construir uma sociedade muito melhor, crianças mais olhadas, com um recurso educacional melhor, né? Então, esse período agora, eu acho que o mergulho para a cura, né, desses arquétipos é que está sendo bem duro, né? Porque não tem saída. A vida fez papá na nossa cara. Cara, não tem saída. E assim, ó, eu sei que a gente fica muito triste com ter que ser nessa dor, né? Porque muitos de nós estão morrendo, porém o chamado não pode, sabe aquela coisa de honrar o chamado, né? Então, assim, a gente tem uma política que não olha para as minorias, que não olha para a dor e para o sofrimento, isso é excesso de yang. Quem não consegue ser amoroso, cuidar do povo e equilibrar, né, o incentivar com a educação. A educação, ela é rígida, ela é autoritária, ela é produtiva, ela controladora, né? Controladora, industrializada, formatadora. O que é isso? Como é que a gente não tem a arte? Gente, não tem arte, não tem valorização da arte. Os professores não ganham nada. Os artistas têm que viver de outras coisas que não da beleza, da poesia, da música, da dança, do teatro. Imagine, não acolher o belo, né? Precisa acolher o belo. E isso é energia completamente feminina, né?
Aí, ó, aproveitando da energia totalmente feminina, as minhas filhas em casa dando oi, mamãe. Ah, que linda! E olha, é uma Mariana mãezona, e viu, Clara. gente? Mariana e Clara, super lindas ali. Isso, a Chay tá falando aqui, né? Extremamente capitalista. Então, a gente não dá mais conta, né? Então, a gente tem na educação o excesso dessa energia do masculino. A política, ela não está mais na ideia do demos, né? Olhar para o povo em sua diversidade. A gente não tem na saúde esse equilíbrio do cuidar, foi levado a um extremo do masculino. E aí você não tem a valorização da intuição. A mulher no parto, por exemplo, que é super intuitivo. O parto é intuitivo, é emocional. Ele precisa que validem isso para que ele aconteça. Aí a gente vai para o hospital com uma equipe mais masculinizada, mesmo tendo mulheres, mas que não confia nessa intuição e diminui e desvaloriza. A mulher não consegue parir porque ela fica, então, o que eu estou sentindo, não. Então, gente, o que eu estou sentindo está na mão de quem está fora, né? E não é isso, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente precisa passar por esse momento, né, é a consciência de que tanto o homem quanto a mulher, eles não podem mais ficar mutilando os seus aspectos naturais. Não dá mais para fazer isso, né? A gente tem que respeitar a natureza, né? Quantos e quantos relacionamentos eles não são doentes também por conta disso, né? Pela falta de respeito da própria natureza de cada um. É muito importante você trazer isso, Déia, porque no próprio no seio familiar, né? Por isso que quando a gente fala assim, cuidar de si, desses aspectos em nós, né? Aceitar, olhar, valorizar. Eu sei que por muitas décadas por uma questão de sobrevivência, a mulher precisou trazer esse yang para dar conta, né, de ter sido submetida a não poder fazer escolhas, porque todo mundo aqui sabe, o mercado criou uma família em que a mulher era obrigada a ficar em casa parindo, e ela tinha que abrir mão, né, de sonhos, de desejos, e assim, também foi uma construção nossa, teve algum equilíbrio ali que fazia sentido naquele momento. E a gente tem que olhar para isso com muito amor, né? A gente não tem que negar isso, né? A gente tem que olhar para isso com amor, com honra, tem que honrar realmente toda a história passada, a ancestralidade, as mulheres, né, da nossa ancestralidade, a gente tem que honrar muito. Mas é possível fazer diferente. Vamos seguir na vida, né? E fazer de uma forma diferente, respeitando a nossa própria natureza, né? E vamos seguir essa compreensão. Eu sempre falo assim, Déia, os nossos antepassados eles estavam mais lidando com as questões de sobrevivência, né? E abriram muito espaço para a gente compreender o que é essa questão e trazer a força. Agora a gente tem tempo e a gente tem informação para seguir adiante num equilíbrio justo, né, para a energia do masculino e do feminino. Então, esse yin e esse yang, que são essas energias, né, indissociáveis, podem finalmente, nesse momento, na nossa consciência, ser usados a nosso favor. Então, quando uma mulher consegue perceber o seu yin no seu total e perceber que se recolher é muito bom, que confiar na sua intuição, quando ela não se sente mais amedrontada, né? Quando ela percebe que a sociedade valida e que é importantíssimo para a sociedade a sensibilidade, o olhar para si, o belo, a arte, a sua fé, a sua conexão com o seu interior, ela consegue transformar a si mesmo, ela consegue relaxar. Lembra que eu falei que quando Yin e Yang eles estão nos extremos, eles não relaxam. Então a mulher consegue relaxar, ela consegue se reconhecer, ela consegue olhar para o seu corpo e ver a beleza na unicidade dele, não no modelo ideal. Porque o modelo ideal ele é inalcançável. Então, eu tenho um apelo a fazer para as mulheres, para que nós possamos sentir que o Yin faz parte da sua força, que a gente possa ir cada vez mais retomando, compreendendo, aceitando, olhando e dizendo para si mesmo, não há mais motivo para medo,
Não há mais motivo para insegurança. É E não só para saudável. as mulheres, né? Para os homens também, né? Porque essa Traz a vida. Lembra que a gente materializa a vida no nosso ventre? Sempre que o movimento do feminino faz isso por nós, homens já vem junto. Lembra que a gente estuda muita mãe, né, na sistêmica? Por quê? Uma vez eu perguntei pra Elsa, mas a gente só fala da mãe, não vai falar do pai. Aí ela me trouxe esse yin yang. Ele falou assim, quando a mulher faz, o homem já faz junto. Então, assim, eu sinto, não estou colocando um peso, que as mulheres é que vão, né, tem o peso de transformar o mundo. isso a gente tem que tomar cuidado, né? Porque senão já taca o rótulo aí, né? Não é isso. Mas o convite, quando aceito por nós, ele também baixa a guarda do masculino excessivo. Quando a gente vai para o combate através do amor, da afetuosidade, da humildade, da delicadeza, que é do acolhimento, a gente quebra a atrocidade. A gente desfaz na hora. Se alguém chega para brigar com você, chegando agressivo, e tu sorri, você só sorri. Acabou, não tem briga. Sabe, quando um não quer, dois não brigam? Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu vejo em relação a essa energia do feminino, essa energia de criação mesmo, é que é o fluxo da vida, que é essa percepção que as pessoas precisam ter em relação à energia do feminino. A energia do feminino é que te põe no fluxo da vida. Abundância. É aquela história que a gente estava falando, né? O feminino, ele é a fluidez. Então, quando homens e mulheres aceitam o seu feminino e descansam, né? Quando o masculino descansa no seu masculino aceitando o feminino, ele flui. E ele consegue colocar essa força de forma muito pontual, válida, valorada, né? Precisa, amorosa. Então, quando homens e mulheres aceitam esse fluir, vai transformando numa abundância, num relaxamento, no nascimento, né? Nascendo coisas boas e não no desequilíbrio, né? Fica tudo num justo equilíbrio, né? E que isso é uma busca, né? Porque a gente tem que pensar também que tem muita gente que precisa curar nesse sentido, né? Aí a gente vai para a criança interior, né? Como a gente falou antes, transgeracionalidades. Assim, todo mundo tem essas energias e o desenvolvimento dela é junto com o seu próprio desenvolvimento. Então, a gente cai naquela mulher, né? Na mãe, maravilhosa! Como diz a Elsa mais uma vez, aquela mulher. Adoro quando ela fala, tem pílula, vamos tomar, mãe? Vamos tomar, mãe, né? Que é olhar para esse portal, né? Essa vida, porque é engraçado, porque quando a gente fala dessas coisas, né? Dessa energia feminina e masculina e tal, não sei o quê, as pessoas geralmente elas não ligam isso, né? A própria vida. E, peraí, não, mas eu fui formado do que mesmo, né? Uma energia feminina e uma masculina. Oi! Então, vamos olhar para isso, né? Vamos olhar para isso. A gente vai para esse autocuidado, essa necessidade de olhar para si, né? Porque o mundo, ele só muda quando cada indivíduo desse mundo mudar, né? E começar a agir de forma diferente. E, por exemplo, a gente está nessa pandemia percebendo que dá para trabalhar de dentro de casa, que tem uma extrema produção estando em casa, comendo direitinho, fazendo exercício, estando com a família, e que é possível. Olha só que equilíbrio justo maravilhoso. E aí, quando a gente está em casa, a gente vê essa história da importância daquela mulher que trouxe a vida, que cuidou, né? E que dentro da possibilidade que teve, né? Deu foi o canal para materializar essa vida, né? E o quão abundante isso é, como a vida que vem do feminino e que vem da mãe, é a mulher que diz o sim, né? É a terrinha lá que gera, que aceita lá a sementinha e que fala vamos, né? Ambos falam vamos juntos, né? Mas quem materializa no próprio corpo é a mulher, né?
Então, muitas vezes, as mulheres chegam, né, no consultório e eu sempre pergunto, né, como é a sua relação com a sua mãe? Fala de várias coisas, a gente vai puxando os assuntos, mas eu sempre tento entender como é que aquele casal lida com essa questão das próprias mães. Porque eu vou conseguir ir direcionando um pouco o viés do olhar durante a gestação para alinhar algumas coisas. Porque alinha mãe, alinha pai, o nascimento favorece. Quando essas duas compreensões de pai e mãe estão um pouco mais alinhados dentro do casal, favorece muito o nascimento. Né? Então, a gestação, ela traz esse sim que vem da abundância da mãe, e se a gente não diz sim também para o pai, a coragem de pôr o filho para fora não vem. Então, é sempre tudo junto, percebe? Então, o autoconhecimento, o cuidar da nossa criança interior, que como crianças, eu sempre digo assim, como crianças, a gente olhou a vida de forma, um olhar de criança, sem muitas informações, e acreditando, né, na fada, na rainha, no rei, e aí a gente vai quebrando as expectativas e criando várias dores internas. A vida adulta foi feita para a gente retomar a nossa força e desenvolver a nossa alma no mundo de possibilidades que essa alma tem. E para ir para essa abundância da alma, a gente tem que organizar a infância. Tem que conseguir aceitar essa mulher maravilhosa, mas comum, esse pai maravilhoso, mas comum, que não tem nada de super, foram, né, deram conta do que deu. E ser mãe e ser pai é muito dar conta, né? É o que eu posso. E quando a gente vira mãe, a gente percebe isso, é o que eu posso. Eu gosto muito do termo possíveis, né? Possível. Eu gosto muito desse termo, porque quando a gente olha para essas relações, sempre tem uma expectativa e um ideal construído, né? E aí as pessoas ficam tão órfãs pela própria criação, né? Sim. Elas se sentem numa orfandade muito grande por aquilo que elas mesmas criam. Sim. E aí não podem olhar para aquilo que foi possível, né? E foi a entrega do melhor, né? Isso. E dentro desse do que é possível para nós, dentro do nosso melhor, com o tempo que a gente tem, a sabedoria que a gente tem agora, como é que a gente pode ir se encaminhando para ir reconhecendo esse feminino em nós, né? Essa intuitividade, essa sensibilidade, essa valorização. Eu acho que hoje na sociedade é muito importante que a gente possa valorizar esse recolhimento, esse aprender a cuidar, por exemplo, da alimentação, esse aprender a cuidar do corpo, aprender a cuidar de si mesmo, né? Validar esse cuidado, validar o recolhimento, validar o olhar para si. Isso é muito importante para encontrando os caminhos de fluidez que esse feminino pode ir trazendo para a gente ir mudando a sociedade. Tem uma consulente minha que, quando começou a quarentena, ela estava louca de medo de perder o trabalho. Depois de umas sessões, assim, de 15 dias, ela estava hiper feliz de perceber que aquela ilusão que ela tinha de ir todo dia para o trabalho, de produtividade, era uma grande ilusão, que ela estava em casa, acordando mais tarde, conseguindo fazer a comida dela, indo dormir mais cedo, e ela estava trabalhando triplo. E que ela estava tendo pânico, porque ela nunca imaginou que isso fosse possível, sabe? Que ela estava com medo de perder o trabalho. São as ilusões que a gente cria, né? A gente cria muitas ilusões. Muitas! A gente vai contando história para si mesmo quanto mais eu faço, melhor é. E é mentira! Eu mesma, né? Não vou dizer mas que... porque não está com o olhar na abundância, né? Sim, não tá. E eu não vou dizer que eu sou perfeita, tá, gente? Eu tô aqui no movimento. Né? Ainda bem! Aprendendo, né? A cada período, respeitar o meu recolhimento. Eu, né, dentro dessa sociedade que exige esse masculino de mim, foi muito fácil, dentro de um monte de mulheres fortes, assumir esse yang, né? Então, eu fui para o mundo do trabalho muito cedo, produtividade, workaholic, loucura. Então, assim, é um desafio diário olhar para mim e falar menos, calma, menos, sabe? Calma, respira. Os meus consulentes, a palavra é respira. Cheira a flor, apaga a vela. Isso, a respiração é isso, a gente também tá falando, né? A inspiração é totalmente yang, né? E a expiração é totalmente yin. Tá aí até uma coisa que a gente pode fazer, eu sempre começo respirando, mas eu vim na ansiedade. A gente pode fazer uma respiração no final, pra gente
gente equilibrar os polos opostos. Vamos fazer no final? Reserva aí o tempinho que eu não tenho. Eu Reserva... também eu preciso olhar aqui porque eu também não estou no controle. Eu estou só olhando aqui, do ladinho tem um relógio aqui, eu vou olhando para ver se não está... Mas eu acho que a gente está no tempo. Tem meia hora ainda pela frente, eu acho. A gente pode, nos 15 minutos finais, exercitar esse, né? Como é que a gente, de forma fácil, ninguém está dizendo aqui que precisa sair correndo para fazer terapia e que isso é longe, isso é fora. Não, é todo dia, vamos respirar, né? Vamos respirar, vamos, por exemplo, né? Eu gosto bastante, tem uma página aqui que chama Na Astrologia. Ela fala bastante dos trânsitos lunares, né? Tá aí uma outra coisa. Os astros, né? Tem uma influência fenomenal, assim, desse nosso sentir, né? E quando a gente começa a observar as fases da Lua e os trânsitos astrológicos com a Lua, a gente vai começando a perceber que não é acaso que, de repente, a gente está pensando um monte da nossa criança interior, nos conflitos lá com a mãe. Aí, de repente, depois a gente já está toda, né? Agora a gente está na Lua em Leão, e de repente a gente já tem uma força, já quer sair, mas não tem períodos que a gente quer se recolher e não tem quem tire debaixo do cobertor. Então, a gente também compreendendo como é que as nossas emoções vão acontecendo, também através desses outros arquétipos, vai fazendo com que a gente vá validando vários sentimentos, várias emoções. Porque lá no mundo do masculino, os sentimentos e as emoções, que naturalmente são fluidas, são vistas como loucura, né? Ah, não, você não pode ficar aí dentro de casa, encapsulado debaixo desse cobertor, porque você tem que ser produtivo. A mulher, então, que menstrua, gente, que precisa de pausa, de recolhimento, não tem esse espaço numa empresa. Não tem. Ela tem que ter um desafio gigante para conseguir chegar em casa, dar conta da casa, dos filhos, e ainda fazer um escalda-pezinho se ela conseguir dormir bem, entendeu? Então, assim, como é que a gente pode, na nossa rotina diária, ir nos permitindo, encontrando o tempo, porque tempo é uma coisa que se constrói, que se escolhe, né? que se cria, a gente favorecer, a gente colocar como o propósito, né? Propósito de eu vou me dar o meu tempo, eu vou arranjar o tempo do meu recolhimento, eu vou arranjar o meu tempo, dessa vez eu não vou fazer escalda-pés, mas eu vou dançar, né? O Tem tempo é uma questão de escolha, né? Eu vejo o tempo muito como uma questão de escolha. Escolha. Eu sempre falo, assim, as mães falam, mas você é mãe, você sabe que é difícil. Eu falo, por que você acha que as minhas filhas amam massagem lá em casa? Não é porque eu sou uma mãe perfeita e eu vou fazer massagem todo dia. É porque eu mereço. E aí a gente faz o momento da massagem, que é quando eu boto todo mundo para se massagear, eu também vou ter o meu tempo da massagem. Elas amam escalda-pés porque eu mereço escalda-pés, porque eu amo todo mundo fazer escalda-pés. Então, quando a gente valoriza o nosso tempo, a gente faz o que é bom para nós, as crianças vão crescendo, aprendendo esses momentos. Eles também vão valorizando e entendendo esses momentos, né? A própria respiração que tu disse agora, né? No cheiro a flor e sopra a vela. É fenomenal para explicar para as crianças. Sempre que a menorzinha que não fala tão bem, né, ela quer falar alguma coisa e vai muito rápido, né? Ela trava, engasga. Aí eu falo, respira, Mariana, cheira a flor e sopra a vela. A gente tem que ensinar. O Yin, ele é de se ensinar. Porque o movimento, a criança vai aprendendo, né? Ela só faz, ela de repente vê que o braço balança, ela começa a entender. Então, o Yin, ele é muito de se orientar a fazer, né? De se permitir. Então, a gente precisa ensinar as crianças a pararem, a respirarem, a brincarem de forma atenta. A ter ócio também, né? Ócio, a gente está vendo, sabe que nesse período, algumas pessoas que falaram comigo e tal, não sei o quê, a gente está vendo os pais hiper preocupados no sentido, eu não sei mais o que eu faço com essas crianças, o que dá para elas fazerem. Gente, não dá nada, tem um momento que tem que fazer nada, né? Tem um momento do ócio, a criança não precisa estar ocupada 24 horas por dia, né? A gente uma tem resistência. ter esse espaço do silêncio, né? Aqui, meu marido ama muito a música e uma das coisas que vem da música, né? A música se faz pelo silêncio, pela pausa.
Pela contemplação, né? A Pois contemplação. precisa, né? Precisa. Quando a gente chega num lugar com as crianças ou quando a gente vai viajar, primeira coisa hoje é pegar o celular para fotografar, né? Mas calma, convida a sua mente, convida o seu olhar para contemplar, para ficar naquele nada, para ficar naquele vazio. Sente o que vem desse vazio. Como é aceitar que esse vazio, ele não dói, ele não precisa ser preenchido. As pessoas não conseguem ficar em silêncio juntas, porque elas se sentem desconfortáveis. É É, desconfortável o silêncio. E sabe um outro lugar que é desconfortável, que exige esse silêncio, essa contemplação e um jogo do yin, e a sexualidade também. Como a sexualidade, ela também virou uma energia intensa, demais, excessiva, e aí não tem esse lugar do fluir dos dois, das duas energias, né? Desse encontro que pode ser muito contemplativo, de ver a força do outro, de ver a força da mulher. É muito bonito na sexualidade que traz essa energia, né, do yang e do relaxamento, que é a vagina. E olha como eles são opostos complementares. E olha como é grandioso quando a gente, nessa potência de aceitação, tem o orgasmo que é melhor para ambos os lados e que cura dor de cabeça, relacionamento, coisas, toda a densidade pode ser transmutada quando esse yin e esse yang se encontram nessa força, né? Então, são vários os aspectos em que a gente perde por não contemplar o vazio, por não contemplar o recolhimento, por não contemplar a observação da grandeza que aquilo tem por si mesmo. Inclusive em nós, né, no vazio. Então, ensinar as crianças, né? e quando Ensinar a as gente crianças fala nós. isso, quando a gente fala isso, tem uma profundidade muito grande, né? Porque tem a questão do permitir-se, né? E quando você não se permite, é porque tem alguma coisinha lá que está precisando ser trabalhada, né? Cara, nós precisamos trabalhar muito. É muito tempo de masculino sendo valorizado. São muitas crenças, são muitas dores, é muita rigidez, a permissão na cura, né, nessa compreensão integral, sistêmica, né, ela é mais do que necessária, ela é merecedora. Nós, homens e mulheres, merecemos esse gozo de vida, da nossa potência, né, da nossa criatividade, do nosso belo, né, sem ser só essa coisa da produtividade. Nós merecemos isso. Ele é só da gente falar, ele já é acalma, ele já é apaziguador, né? Quando a gente pensa, já apazigua, já aquece, dá Porque um acolhe, calorzinho. né? Acolhe. Pode. É um acolhimento, né? A gente vê que assim, as necessidades básicas humanas, né, são voltadas bem a essas coisas, né? Ao acolhimento, ao pertencimento, ao amor. Assim, quando você olha para esse teu feminino, quando você o equilibra, né, internamente com essa consciência, você se acolhe. Você se valida. Pois é. E assim, é, a maioria das pessoas pode estar pensando assim, mas como é que eu vou fazer isso, né? Vocês estão falando, e como é que eu vou fazer isso, né? Já demos algumas dicas. Com o tempo. Pare no tempo do ócio. Respire fundo e profundamente, observando e sentindo. A gente já vai fazer isso daqui a pouco. O mindfulness ficou bem famoso, né? Que nada mais é essa respiração de atenção plena, que é isso, é parar e fazer tudo na presença. Isso é uma energia yin com o yang. Fazer na presença, olha só. Fazer na integridade, né? No observar, no sentir, né? Então, respirar, contemplar, se recolher, cuidar das suas emoções, validar essas emoções, fazer um escalda-pés toda semana. Homens e mulheres merecem fazer massagem. A massagem ela é muito, muito trazer esse in, né? O vulnerabilizar-se, a sexualidade, as relações são vulnerabilizar-se, né? Isso é Traz uma essa. das coisas que eu acho assim de extrema importância, né? Aceitar as nossas vulnerabilidades, né? E a vulnerabilidade é Aceitar totalmente as in. suas fragilidades.
Como a gente foi lá para aquele extremo do Yang, a gente ficou na loucura da produção e do ser forte e nunca ter doença. Nunca ter doença, tá sempre pronto, ativo, não pode, né? A força, o exercício da força extrema, né? A gente entendeu e aprendeu que a vulnerabilidade ela era algo ruim. A fragilidade era algo que tinha que ser escondido, que não tinha espaço. E aí vem um comportamento que eu acho que é um dos grandes aprendizados do momento, né? Que é o solicitar, é saber pedir. Quando a gente... Isso, é doido. Nossa, que gratidão. Nossa, gratidão falar sobre isso. Solicitar, que é a grande reclamação das pessoas, mas o outro devia saber, o outro devia entender. Como é que o outro vai entender se está dentro de você? Por que que tem que sair? Por que que para você o exercício do solicitar, o exercício do pedir é tão dolorido em nós? Principalmente nessas mulheres, nós, como eu, posso me colocar em balaio. Autossuficientes, né? Autossuficientes, fortes demais. É que cria mulher louca dentro de casa, que precisa cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar do emprego e ser top em tudo, primeira. Fora e a aí não malhação, consegue. né? Nossa senhora, aí não consegue. Depois vem pro consultório e fala, ai, eu tenho um problema de libido. Aí você vai perguntar pra pessoa, ela faz mestrado na educação, doutorado não sei aonde, ela tem 3 filhos, ela limpa toda a casa, é responsável, ela paga as contas e ela ainda quer dar pro marido. Eu falo, meu, você nem se vê, o problema tá em outro lugar. Não tem libido, não tem nem espaço pra você no meio disso tudo, sabe? Não tem ócio, não tem esse relaxar, não tem o nada, não tem momento do nada. Nós merecemos ter o momento do nada. Chega da gente achar que valorizar o externo é muito melhor do que cuidar do filho, sabe? Eu não tô dizendo, gente, tem gente que não dá mesmo. E tem muita coisas, né? Atrás disso tudo, né, Aline, tem muita crença, tem muita coisa que impede, né? Do tipo, se você tá parada, não tá fazendo nada, você tá vagabundeando, né? Não tem essa cultura, né, de contemplação, essa cultura do ócio, né? Do cuidar. De forma geral, é de cuidar, né? Pois é um reconhecimento necessário. Né? Eu entendo que nesse período que todos nós, ou uma boa parte de nós está em resguardo. Nós estamos em resguardo para acho que reconstruir as nossas relações, reconstruir a relação com a própria sociedade, com o mundo, né? Então, esse olhar agora é fundamental. É fundamental que a gente cure essa energia, que a gente olhe para essa feminilidade de uma outra maneira, né? Parar com esses rótulos, com essa dicotomia, com essa coisa toda, que só cria uma separação, né? E o que nós precisamos é integração. A gente precisa entender definitivamente que estamos todos interligados. E através dessas energias, não há como mais a gente fechar os olhos para isso e ficar numa vida automatizada, né? Absolutamente automatizada. Não tem como mais. A sociedade precisa ser diferente. E aí, não puxa sai para lado, não tem como. Né? Como é que homens e mulheres vão juntos nessa consciência da contemplação, da criatividade, do cuidar, trazer esses seres para o mundo, esses novos seres que estão chegando nessa nova era, com habilidades cuja escola não consegue mais atuar. Então, eu agradeço profundamente a pandemia que está fazendo com que toda a educação seja revista, porque não dá presencialmente, muito menos à distância. É uma loucura esse negócio, as crianças estão ficando loucas. Então, como é que homens e mulheres podem juntos cuidar, estarem presentes na vida de uma criança, nutrindo essa presença e conseguindo, porque assim, se a gente continua nesse excesso de produção, a gente não consegue estar presente na vida, na nossa própria e na das crianças. E todos nós merecemos a nossa presença individual conosco
crianças conosco. É muito importante na criação de um indivíduo que tem a segurança emocional e tem esse índice equilibrado, a presença dessas duas energias, né? Orientando a parada. Eu não estou dizendo que precisa ser só isso, mas isso precisa estar mais. Então, o que a gente viu na pandemia são homens e mulheres que deixavam a criança 7 horas da manhã, pegava 9 horas da noite, por uma série de coisas, mas isso não acontecia, um equilíbrio de cuidado. E quando se viu nessa necessidade, não sabia fazer, então vamos aprender, vamos juntos aprender, né? Vamos juntos, é mais do que necessário. A gente não tem como mudar a sociedade se a gente não mudar a nossa forma de agir conosco e agir com as crianças. As crianças sempre são o futuro, né? Mas o futuro também é hoje, é agora. Dá para começar contigo se você não tem filhos. Exatamente. E eu acho que a gente está aprendendo muito com tudo isso, né? A maioria das pessoas está vendo todas as instituições, né, mudando a sua forma de ação, né? Então, tudo está mudando, né? Tem empresas que estão reavaliando muito a questão de ter uma sede. Para que eu preciso de uma sede? Para que eu preciso dessa estrutura? Né? Então, tem muita coisa que vai mudar em relação à educação, principalmente porque os pais estão se vendo na obrigação, porque estão em casa. Então, eles estão revendo seus papéis. Sim. Tem uma parte dessa história que é muito, muito, muito positiva. Claro! E a gente tem que olhar para essa parte. A gente tem que ver essa parte, a gente tem que se apegar, até porque se a gente não se apegar a essa parte, a gente vai ficar no caos, na dor, no sofrimento. E nós merecemos seguir a vida, né? Escolher também é uma escolha. É uma escolha. Ir para a vida. É uma escolha. Então, assim, é o que eu posso fazer de melhor por mim, né? Esse movimento. Eu queria convidar para a gente fazer uma respiração e depois compartilhar essa respiração. Porque eu estou vendo aqui, a gente tem uns 12 minutos. Então vamos fazer uma respiração todo mundo? Aí todo mundo fala, eu vou sair daqui. Não, saiam daqui. Quer aprender e não ir? Vamos juntos. Então, a gente faz assim, a gente vai fazer a prática, você faz a prática aí. Se de repente, no finalzinho cair, a gente só volta para dar um T logo para fechar o assunto, tá bom? Tá bom. Então todo mundo vai sentar da maneira mais confortável possível. Quem está deitado aproveita, se ajusta nos travesseiros. A gente vai fechar os olhos e inspirar o mais devagar possível. Inspira profundamente o mais devagar possível. Segura quando tiver terminado de inspirar o máximo. E expira o mais devagar possível. Mais devagar ainda. Muito devagar. Solta todo o ar. Segura para inspirar de novo. Inspira profundamente. Solta o ar devagar. Na expiração, relaxa o pescoço. Solta os ombros. Solta os braços, as pernas, os pés. Inspira profundamente. Expira relaxando vértebra por vértebra da sua coluna. A coluna pode ceder um pouco. Os ombros podem relaxar um pouco. O queixo pode encontrar suavemente o peito, aliviando toda a cervical. Inspira e expira, relaxa o maxilar, relaxa a língua dentro da boca, solta as sobrancelhas, percebe o couro cabeludo descansando, solta as orelhas, inspira e expira, solta o corpo todo. Observa o ar que entra, como ele dá uma leve levantada no seu corpo. Observa o ar que sai, como ele relaxa profundamente. Pensa que na inspiração você vai trazer a força de estar vivo nesse mundo. E que você vai na expiração trazer a gratidão de poder relaxar e descansar. Inspira e vamos agradecer a todos os nossos ancestrais por tudo que foi vivido, exatamente como foi. E expira, trazendo agradecimento
a oportunidade de estar na vida e fazer novas escolhas, seguir novos caminhos. Inspire e agradece a sua mãe pela sua vida, pela grandeza da oportunidade ao seu pai que lhe foi dada. E expira agradecendo ao universo pela esperança, pela fé, pela instintividade. Inspira agradecendo o ego por ele te trazer força de acordar todos os dias. E expira agradecendo a sua intuição por te guiar com a bússola do seu coração para a verdade da vida. Inspira na sua essência do seu masculino ou do seu feminino, que for primordial em você. E expira aceitando encontrar cada vez mais os seus lugares de equilíbrio. Inspira e expira, fazendo um combinado com a sua alma, de olhar cada vez mais para a energia do feminino em você. Inspira e expira, fazendo um combinado com a sua alma, de encontrar caminhos de flexibilidade, de recolhimento, de aceitação, de amorosidade, suavidade, de ócio. É saudável, seguro e amoroso estar no ócio. É saudável, seguro e brilhante estar no nada. É saudável, seguro e amoroso ser criativo. É saudável, seguro e amoroso ser vulnerável. É saudável, seguro e nós somos merecedores de estar relaxados. É saudável, seguro e eu sou merecedor de aceitar o meu feminino. Inspira e expira, se aceitando, aceitando a sua energia masculina e feminina dentro de você. Inspire e expire, equilibrando essas duas vibrações. O lado direito do seu corpo, o lado esquerdo do seu corpo. Inspira e expira, relaxando profundamente. Devagar, observe como você está agora, nessa permissão do Yin e do Yang. Observe como você está e vá voltando o mais devagar possível. Observando, cuidando, mexendo a ponta dos dedos das mãos e dos pés, alongando e esticando e, por último, abrindo os olhos. Que linda! Espero que vocês tenham feito junto conosco, né? Eu tenho vários áudios no Spotify que convidam essa respiração. Eu tento muito levar essa oportunidade de parar. Põe o endereço aí direitinho das coisas para o pessoal pegar. Tudo Essência Materna. Tá. Essência Materna no Spotify, Essência Materna aqui no Instagram. Essência Materna, que é Maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada. Adorei o nosso encontro, adorei estar com você. Em breve estaremos presencialmente. Com a família Conviver. Na família Conviver. Muito obrigada, foi lindo. Adorei a sua contribuição. E vamos fazer outras, vamos estar juntas novamente. Gente, eu sou um arroz de festa. Como esse Yin tem que chegar a todos os lugares, e eu já tenho uma energia do movimento, olha como o Yang também é bom dentro de mim. Eu salpico nas feiras da cidade, todo mundo que me chama, eu vou. Vamos conversar sobre isso, né? Vamos dialogar mais e vamos viver mais essa energia, né? Então, é um desafio que é um propósito da minha vida, cada vez mais incorporar, amar o meu feminino. E por que não a gente sair partilhando essas descobertas, esses benefícios, né? Porque tudo aquilo que a gente consegue encontrar dentro de nós, a gente vai conseguindo partilhar formas de como é que dentro daquele outro único, pessoal, né? Como é que cada um do seu jeito mais único pode ir encontrando seus caminhos também, né? Então hoje esse é o meu propósito de vida. Com homens e mulheres que chegam no consultório, que me convidam para estar presente, né, no momento do nascimento, e querem entender mais sobre as vias do nascimento. E eu levo sempre esse olhar, né? Porque não adianta a gente saber
o que fazer, exercício na hora do parto, é muito maior isso, o nascimento. Sim. Ele é de uma coisa da alma, dessa força do yin e do yang. A gente precisa levar para todas as mulheres, todas as famílias, para que a gente possa se reorganizar no mundo, ser felizes, abundantes, prósperos. Me chama que eu vou! Legal, vou chamar mesmo. Temos 30 segundos. Beijo, gente!